Cidinha Siqueira nos relata sua experiência de atuação pessoal e política na construção de acessibilidade e inclusão. No decorrer de sua fala, veremos imagens de sua atuação enquanto vereadora, sentada em sua cadeira de rodas e falando ao microfone. A fotografia de um ônibus acessível e de uma sala de aula, onde no primeiro plano está um aluno sentado em sua cadeira de rodas, ele possui uma mesa escolar acessível. Em outra imagem, vemos a Cidinha no meio de um grupo de crianças que estão de olhos vendados e, por fim, ela entregando o troféu para atletas em cadeira de rodas. Meu nome é Cidinha Siqueira, moro no Brasil, na cidade de Goiânia, estado de Goiás. Sou branca, olhos verdes, uso óculos, uso cadeira de roda e hoje estou com a blusa estampada de flores. E eu tive pólio, contraí pólio com 9 meses e desde essa época eu não ando. Sou pedagoga, psicóloga, tenho várias pós-graduação na área de psicologia, fui vereadora 2 mandatos na cidade de Goiânia, também fui superintendente da Secretaria de Direitos Humanos e fui também secretária de Mobilidade Reduzida e Acessibilidade. A gente tem essa caminhada para a inclusão da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela muitas vezes é excluída do convívio social. E essa exclusão, ela gera todos os embates para a pessoa com deficiência, ou seja, ela acaba se sentindo inferior. E a partir daí, eu vi que precisávamos ter legislação que assegurava. E aí eu comecei a lutar para que isso acontecesse. Aí, chegando lá, a gente fez o selo de acessibilidade para tentar ver se todos os espaços públicos percebiam a importância de ser acessível. Com a frota de ônibus também 100% acessível. Também o cardápio em braille para o deficiente visual, carteira inclusiva para a pessoa com deficiência. E essa foi até minha primeira lei, porque todo o meu ensino em todas as escolas, eu escrevia no colo, né? Por uma pasta e escrevia, porque não tinha carteira acessível. E aí eu vi o quanto precisávamos de ter um acesso mais digno, né? Para a pessoa com deficiência. Não foi fácil. Goiânia, quando eu iniciei, foi na década de 90, não tinha rebaixamento de meio-fio, não tinha piso tátil, enfim. E participei ativamente de várias reuniões na elaboração da Declaração de Direitos Humanos e também da Convenção da Pessoa com Deficiência, onde a gente pôde trazer e ter essa Constituição como lei a nível de Brasil. Ela foi, né, um marco na história da pessoa com deficiência. Só que nós precisamos efetivar, de fato, essas leis. A gente sabe que o Brasil ele tem uma legislação imensa, mas não está sendo cumprida na realidade. É um processo lento, porque a gente lida com preconceito, a gente lida com várias formas de barreiras arquitetônicas, atitudinais, mas o que a gente tem que perceber, cada um de nós é responsável por tornar esse mundo melhor. Porque se cada um fazer a sua parte, com certeza tudo vai melhorar na vida, não só da pessoa com deficiência, mas o idoso, né? A mãe com o carrinho do bebê vai poder usar dessa acessibilidade. A deficiência não está em nós, pessoa com deficiência. A deficiência está na forma que a sociedade se organiza. Eu pergunto para vocês, né? Eu uso cadeira de roda. Daria para mim ir na casa de vocês e usar o banheiro? Muitas vezes, a maioria, as portas dos banheiros são de 60 e não passa cadeira de roda. Então, nós temos que ter essa concepção. O espaço acessível é um direito constitucional, é um direito de que a pessoa exerce seu direito de ir e vir. Então, nós precisamos construir esse mundo onde caiba todo mundo. Gostaria
de deixar um pensamento de minha autoria que fala: o tamanho da democracia e cidadania é proporcional ao tamanho da acessibilidade de uma cidade. Um beijo carinhoso a todos.